tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui do canal, que vai ser mais um vlog fazendo devocional junto com vocês, compartilhando como que eu faço devocional na prática. E hoje eu vou aproveitar para mostrar para vocês se eu ainda tô seguindo tudo aquilo que eu falei lá no primeiro vlog de devocional aqui do canal. Se de repente assim ocorreu um atraso na leitura, se eu ainda tô em dia, se eu tô seguindo tudo ainda, e compartilhar dicas de como eu lido com isso. Então bora lá, mas antes eu vou mostrar pra vocês minhas plantinhas de perto, porque a Camila Brandão, inscrita aqui do canal, comentou embaixo, falou: um dia mostra suas plantinhas de perto. Então eu vou mostrar pra vocês meus xodozinhos aqui do nosso cenário. Temos aqui essa jiboia, olha como é que ela tá verdinha, gente. O segredo, aqui em casa a gente guarda a água da chuva pra molhar as plantas. Aqui a gente tem essa outra que é, gente, maravilhosa. E essa é uma outra jiboia que é filhote dessa. Que eu plantei nesse vasinho e agora ela já tá assim, gente. Antes eu deixava ela penduradinha aí, mas agora não tá dando mais, por causa que ela tá desse jeito, né? E assim como a Camila comentou aqui pra mostrar as plantinhas, gente, eu quero honrar todo mundo que fez um voto de confiança de se inscrever aqui no canal. Então, se você quiser ver algum assunto específico aqui no canal, se você quiser que eu mostre alguma coisa pra vocês, comenta aqui, porque esse canal é pra você. Então é com seu comentário, com seu like que eu vou entender se o vídeo foi legal, qual vídeo que eu vou trazer aqui, pra sempre estar conseguindo acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Bom, mas o que mudou em relação ao meu devocional lá do primeiro vlog que eu gravei aqui pro canal? Basicamente não mudou nada, o meu objetivo continua sendo o mesmo e a meta é sempre fazer aquilo lá: oração, leitura da Bíblia e uma leitura complementar. Lá eu mostrei pra vocês que eu faço oração num caderninho, só que não é sempre que eu faço isso, não é uma regra. E nesses últimos dias aí, minha oração tem sido oração normal, sem ser escrita. Mas outra coisa foi esse guia de estudo que eu mostrei pra vocês, só que na época eu tava estudando Hebreus, né? E agora os jovens lá da minha igreja, a gente tá estudando Tiago, no mês de abril, maio e junho. E esse guia aqui é pra gente estudar uma página por dia, cada dia da semana é uma página. Só que como o tema dele tá sendo bem diferente do tema que eu tô lendo no meu plano de leitura da Bíblia, que seria Reis, Crônicas e um pouco dos profetas, eu tô acabando deixando pra fazer o estudo dele em um único dia e estudar junto com o pessoal lá na igreja. Só que ultimamente eu não tô conseguindo mais acordar tão cedo. Eu ainda vou na academia de manhã, 6:45, como eu mostrei lá pra vocês. Mas a maioria dos dias eu tô acordando tipo 6:30 e saindo correndo pra ir na academia. E aí eu deixo pra fazer o devocional depois. E isso acaba causando os meus atrasos no devocional e no meu plano de leitura. Por quê? Quando eu deixo pra fazer depois, gente, aí da hora de eu começar a trabalhar, eu falo: vou fazer depois do almoço. Aí depois do almoço, alguém ligou, arrumou um problema, um trem pra me resolver, e vai indo, chegar à noite. Nossa, minha cabeça é muito cansada, não aguento mais ler nada. E aí vem essa desculpa que a gente dá, né? Eu tenho certeza que você também já deu essa desculpa aí. E aí eu vou dormir e atraso meu devocional. Outra coisa que eu tenho notado que tem causado atraso é o final de semana, né? Porque o final de semana eu acordo mais tarde. A solução que eu tô tentando agora é dormir cedo, minha. Eu preciso dormir cedo, mas eu não tenho conseguido. Sempre tô distraindo com alguma coisa, mexendo no celular à noite, aí eu durmo tarde, não consigo acordar cedo. E aí vira uma bola de neve. Bom, mas agora vamos aqui pra mesa, que eu vou mostrar pra vocês o quanto realmente, quantos dias eu estou atrasada, como eu tô lidando com isso. E em seguida eu vou fazer meu devocional e compartilhar com vocês, igual daquela vez lá, o que eu tô aprendendo. Se eu tô aprendendo alguma coisa, eu nem sei o que eu vou ler, não olhei antes. Vou olhar agora junto com vocês e vou ir compartilhando o que eu marquei, o que eu achei interessante. Bora? Aqui no final desse guia de estudo, que tem o plano bíblico que eu tô seguindo. E o plano bíblico é assim, né? Você lê determinados capítulos da Bíblia por dia e tem a leitura complementar, que é o mesmo assunto do que você leu na Bíblia naquele dia. Nós estamos, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 4 de maio. E eu estou na leitura do dia 20 de abril. Então, assim, tá bastante atrasado, porque nesse plano aqui é bastante capítulos da Bíblia que lê por dia. Então, assim, estou super atrasada. Tudo bom? E como que eu lido com isso? De boa, velho. Sinceramente, gente, eu lido com isso muito de boa, porque não é uma competição, né? Eu não preciso ler mais rápido que ninguém, não preciso terminar essa leitura até o final do ano. O importante é eu continuar lendo, continuar tendo contato com Deus, continuar fazendo meu devocional, então eu levo isso de boa. Só que, claro que é bom você estar em dia. É aqui que eu tô fazendo pra conseguir ficar em dia. Eu abri mão da leitura complementar desses dias que eu estou atrasada. E ao invés de ler a leitura
leitura complementar, eu leio os capítulos da Bíblia de 2 dias. Quando eu tô com mais tempo, às vezes eu leio até 3 dias para ir adiantando mais. E isso me ajuda a não desistir de fazer meu plano. Então, se você também tá nessa situação como eu, de dias atrasados aqui de devocional, leva isso de boa, você não tá competindo com ninguém. Se você terminar o seu plano de leitura da Bíblia em março do ano que vem, tranquilo, bom demais, significa que você continuou lendo a Bíblia, que você leu a Bíblia toda. Então fica muito tranquilo com isso, tá? E para contextualizar para vocês, eu tô nas histórias dos reis de Israel. Tô nos livros de 1ª Reis, 2ª Reis, Crônicas e nos livros dos profetas, porque os profetas foram enviados por Deus para dar avisos pro povo, para dar avisos para esses reis, né, da apostasia que estava acontecendo ali no povo, para dar avisos para eles dos juízos de Deus que viriam. Então eu tô gostando muito desse plano de leitura, porque ele tá lá em Crônicas, aí ele cita o nome de um profeta. Aí no outro dia você vai ler o livro daquele profeta, pra ver o que aquele profeta tava falando. Tanto que o último livro que eu li foi o livro de Oséias. E aí bem no início do livro de Oséias, você vai ver que ele fala assim, ó: Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. E esses reis aqui eram os que eu estava lendo lá em Crônicas e Reis. Mas só pra gente lembrar, né? O povo de Israel saiu do Egito, que foi o que eu tava lendo lá no primeiro vlog de devocional. Eu tava lendo a saída deles do Egito, né? Então eles saíram do Egito, ficaram 40 anos vagando ali no deserto, depois chegaram na terra de Canaã. Quando eles chegaram na terra de Canaã, primeiro eles eram governados por juízes, depois eles pediram a Deus para que eles tivessem reis. Apesar de que Deus não concordava com isso, né? Dizia que os reis não trariam muitos benefícios, e é o que realmente a gente vê na história dos reis, que Deus tinha razão como sempre. Eles quiseram ter um rei, e aí escolheram Saul para ser o primeiro rei de Israel. Depois de Saul veio Davi, depois de Davi veio Salomão. No reinado do filho de Salomão, o reino foi dividido em 2, então não era mais o reino de Israel, era o reino do norte e o reino do sul. E aí a partir daí a história começa a ficar dividida. Sempre tem 2 reis, tem um rei que era o rei do reino do norte, Israel, e tem o rei que era o rei do reino do sul, que era Judá. E o que eu comecei a fazer aqui no meu esquema? Eu comecei a anotar quais reis eram os que conviviam ali na mesma época. Então, por exemplo, durante o reinado de Roboão, rei de Judá, era Jeroboão que era rei de Israel. Durante o reinado, por exemplo, de Asa, que era rei de Judá, em Israel teve Nadab, Baás, Elá, um monte ali. Só que aqui não coube todos. E aí eu tô anotando aqui de lápis mesmo, pra depois eu desenhar bonitinho essa ordem cronológica dos reis. Mas enfim, né? Esse é o contexto do que eu tô lendo, do que eu vou ler pra vocês hoje. Hoje eu vou ler 2ª Crônicas 28 e 2ª Reis de 15 a 17. A história de hoje aqui vai falar do rei Acás, rei de Judá. E hoje eu vou pegar meu papelzinho aqui pra anotar. Gente, com certeza não vai dar pra ler, eu acho, porque tá de lápis. Mas aqui eu coloquei a lista de todos os reis dos 2 reinos. E aí eu sempre fico com essa listinha, porque aí aqui eu já entendi onde que tá esse Acás no meio da história. Tá aqui, ó, ele foi rei antes de Ezequias, no reino de Judá. Uma coisa que eu tenho feito muito aqui nesse estudo dos reis é que quem já leu já viu que sempre é assim. Ele fala, fulano de tal, rei de Judá, começou a reinar com não sei quantos anos, reinou tantos anos, e depois fala, fez o que era bom perante o Senhor, ou fez o que era mal perante o Senhor. Como eu tenho meu color code, que eu já mostrei pra vocês aqui nos vídeos do canal, sempre que fala que um rei não fez a vontade do Senhor, eu marco de roxo, que é a cor que eu marco coisas que não devemos fazer. Então eu vou marcar aqui porque eu já vi que o Acás fez o que era mal perante o Senhor. E tem alguns, gente, que fica até assim, ó, fica rosinha e depois fica roxo, porque rosa são coisas que eu marco que é característica de Deus, ou coisas boas, coisas que a gente deve fazer igual. E no caso desse rei aqui, que foi Jotão, fala que ele fez o que o Senhor aprova até um determinado tempo, e depois fez o que o Senhor reprovava. E aí é legal porque que eu nem li, mas eu já vi que ele era assim, tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer esse color code.
Gente, no começo aqui eu já vi uma coisa muito importante para destacar para vocês. Olha só, quando o povo de Israel chegou em Canaã, Deus mandou que eles expulsassem vários povos de lá. E muitas vezes a gente vai lendo esses textos e a gente fica assim, nossa, mas será que Deus era mau? Porque Deus mandava eles fazerem guerra contra outros povos, né? Destruir outros povos. E fica confuso realmente pra gente. Mas, nesse verso aqui, a gente já vê por que Deus mandou que eles destruíssem esses povos. Mas era uma forma mesmo de afastar esses povos porque eles praticavam coisas horríveis, como essa que a gente vê aqui. Quando fala que o rei Acaz começou a reinar e fala que ele fazia o que o Senhor não aprova, olha só o que fala aqui. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Deus deixa isso muito claro na Bíblia, que ele mandou que eles se afastassem, destruíssem esses povos, não tivessem relacionamento com eles por causa das coisas horríveis que eles praticavam. E aqui a gente vê que Acaz sacrificava os seus filhos como era costume desses povos. Se ele chegava a sacrificar os seus filhos aos seus deuses, imagina o que esses povos eram capazes de fazer. Então aqui a gente entende por que Deus realmente abominava esses costumes dos outros povos e queria tanto que o povo de Israel fosse separado, fosse diferente. Mas infelizmente muitos reis de Israel tiveram relacionamentos com pessoas que eram desses povos e aí deu muito ruim, gente. Deu muito ruim porque se o rei de Judá estava fazendo isso, que era o rei, o representante, o maior exemplo da nação, claro que o povo ia fazer também. Gente, esse capítulo ficou quase todo roxo. Que esse homem, gente, misericórdia. Outra coisa que a gente aprende aqui com essas histórias dos reis. Deus, quando fez a promessa, fez a aliança com o povo de Israel, que eles seriam o seu povo, que Deus seria o seu Deus, a aliança sempre teve um se. Se vocês me obedecerem, se vocês estiverem nos meus caminhos. Por quê, gente? Porque Deus é mau? Porque Deus é tirano? Não, porque se o povo queria representar a Deus, eles tinham que agir de acordo com as leis de Deus. E aí no momento que o povo de Israel começa a sacrificar seus filhos a outros deuses, começa a fazer guerras desnecessárias, fazer coisas sem consultar a Deus, Deus não pode estar com eles. E aí imagina, se Deus te atende, te dá uma bênção, mesmo você fazendo algo que não é certo, ou que me afasta de Deus, se ele me abençoar com uma coisa que eu quero muito, eu vou começar a entender, então eu posso continuar fazendo, posso continuar me afastando de Deus. E aí nisso, uma bênção vira uma maldição, entende? Então é isso que eu vejo quando eu vejo aqui que Deus deixa que o povo perca guerra, que o povo sofra e fala, olha, não vou estar com vocês e tal. Por quê? Porque eles estavam fazendo coisas totalmente contrárias à vontade de Deus. E se Deus abençoasse, eles iam entender que poderiam continuar fazendo. E aqui ainda destaca no verso aqui, que mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. E aí conta que como ele via outros reinos aí, tipo aqui fala da Síria. Como a Síria tá ganhando as guerras, eu vou começar agora a fazer altar e oferecer um monte de sacrifício pro Deus lá da Síria, porque se eles estão ganhando, às vezes o Deus deles me ajuda a ganhar também. Mas o mais interessante, gente, de ver isso aqui é que eu vejo também a grande misericórdia de Deus, sabe? Eu vejo em todo momento, pode o cara oferecer seus filhos em sacrifício. Deus manda um profeta, Deus manda alguma coisa, Deus manda uma lição pra ver se ele aprende, sabe? Pra tentar resgatar. E é a mesma coisa que ele faz com a gente. Mesmo que às vezes a gente continue fazendo uma coisa que não é da vontade dele, ele manda alguém pra falar, ele manda um vídeo no YouTube, ele manda uma postagem, qualquer coisa pra tentar avisar a gente. Então ele sempre tá buscando a gente, pra gente ver que a graça de Deus, ela tá presente em toda a Bíblia, não só no Novo Testamento. Em cada capítulo da Bíblia a gente vê a graça de Deus. Agora eu vou continuar aqui, 2 Reis 15 a 17. Vamos ver. Tá falando do rei Azarias. Aí eu venho aqui e procuro onde que tá esse rei Azarias. Aqui eu já notei que Azarias era chamado de Uzias. E já tinha notado aqui que foi no reinado dele que tava Oséias, tá vendo?
Por isso que eu gosto sempre de ficar anotando para entender os contextos. Finalmente, diz aqui que Uzias fez o que o Senhor aprova. Finalmente uma coisa para marcar de rosa. Mas, ele falou que ele fez o que era bom, mas os altares idólatras não foram derrubados. E o povo continuava a oferecer sacrifícios. Agora apareceu um Zacarias aqui, rei de Israel, né? Reino do norte. E, adivinha, fez o que era mal. Eu não sei vocês, mas quando eu tô lendo Reis, eu fico torcendo assim, meu Deus. Aparece um rei aqui que fez o que era bom, porque quando o rei faz o que é bom, acontece um monte de coisa legal. O povo se volta pra Deus, Deus abençoa e tudo. Aí quando fala que o rei era mau, geralmente vem um monte de desgraça depois. Aqui já tá falando que já veio um cara, conspirou contra esse Zacarias e tomou o reino. Agora já veio um outro cara que atacou esse próximo rei, que é Salum, tomou o reinado dele. E esse outro cara é Menahem. Não sei se é assim que fala. Tem umas coisas aqui que fala que esses reis maus fizeram que eu nem tenho coragem de falar aqui, de tão triste. Mas se você ficou curioso, depois abre aí em 2 Reis 15, do verso 16, pra você ver o que esse Menahem aí fez. Esses últimos reis que eu falei era tudo reis do Reino do Norte. Aí agora voltou para falar de Jotão, que é filho de Uzias, rei do Sul. Vamos ver o que estava acontecendo lá no Reino do Sul, aqui nessa época dessas confusão no Norte. No Reino do Sul, Jotão fez o que o Senhor aprova, mas os altares idólatras ainda continuaram lá. E o povo continuou a oferecer sacrifício e queimar incenso nele. E aqui agora voltou a falar do rei Acaz, que é o que eu tava lendo aqui em Crônicas. Então por isso que eu gosto de fazer essa listinha. Porque reis e crônicas, eles falam dos mesmos reis, mas às vezes acrescentam uma informação que lá no outro lugar não falou, ou fala até a mesma história, entendeu? E aí eu gostei muito de fazer essa listinha, porque agora, quando eu bati o olho aqui, ó, no capítulo 16, que vai falar de Acaz, eu já vi aqui, opa, Acaz tá aqui, né, filho de Jotão, aí lembrei, já li aqui. Então vai falar mais uma vez sobre a história dele, só que agora com outras palavras, né, outra escrita. E aqui vem uma informação importante, no capítulo 17, vem falar o último rei de Israel, que é o Reino do Norte. E o Reino do Norte, ele foi totalmente destruído, e só ficou Judá. E desse povo aí de Judá que vem os judeus, que a gente conhece hoje. Já tem resumo sobre o Velho Testamento aqui no canal, para você entender melhor esse contexto. Vou deixar aqui na descrição. Mas aqui no capítulo 17 agora a gente vai ver o último rei do Reino do Norte, que foi totalmente destruído, que explica por quê. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito, de sobre o poder de Faraó, o rei do Egito. E aqui continua falando todas as razões porque eles foram destruídos. E lá nos livros dos profetas, quando a gente vai lendo, foram vários e vários e vários avisos que Deus deu para eles. Mandou profeta, gente, não faz isso, não seja assim, não sacrifique seus filhos, não fica adorando a outros deuses. E infelizmente eles não ouviram e Deus não podia mais estar com eles, gente. É impossível Deus estar no meio do pecado. Ele ama a gente, ele quer estar com a gente, mas Deus não pode estar junto com o pecado. Então, assim, é muito triste ver isso aqui, né? Ver que Deus tirou aquelas 12 tribos lá do Egito, formou um povo, fez uma aliança com eles, depois o povo se separou, ficou várias tribos lá no Reino do Norte de Israel e algumas tribos lá no Reino de Judá no Sul, e agora Israel tinha sido completamente destruída, né? Não existia mais, não era mais um reino governado por Deus, digamos assim.
Gente, agora que eu percebi que eu já fui tão empolgada pra poder conversar com vocês o que eu tava estudando, que eu esqueci de fazer oração no começo. Mas é bom pra vocês verem como que é assim, é normal. A gente esquece, a gente às vezes lê a Bíblia primeiro, esquece de orar e volta. Mas agora eu vou fazer uma oração com vocês. Como essas semanas pra trás aí eu não tenho feito oração anotando, hoje eu vou fazer oração normal também aqui junto com vocês, sem anotar. Senhor nosso Deus, no momento eu tô aqui sozinha, só com a câmera gravando, mas vai ter várias pessoas assistindo esse vídeo. Eu te agradeço muito pela oportunidade de estudar a tua palavra, por tantos ensinamentos que o Senhor nos dá através dela e porque o Senhor nos dá o Espírito Santo para poder nos ajudar a entender o que a gente está lendo. E te peço que o Senhor possa dar força a mim e a cada um que for assistir esse vídeo para não desistir do seu plano de leitura, mesmo que estiver atrasado, que o Senhor possa nos dar força, nos dar entendimento para a gente não desistir de continuar estudando a Tua Palavra. É isso que eu te peço, que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Galera, então foi isso o estudo de hoje. Eu achei um estudo bem extenso, aprendi bastante coisas, comentei bastante coisa com você. A Isabela, que é da equipe de edição, vai ter bastante trabalho para editar esse vídeo, porque eu falei bastante, mas eu espero muito ter ajudado, contribuído aí com vocês com alguma informação, ter te inspirado também a continuar seu estudo, mesmo atrasada. Eu não fiz mais de um dia hoje, porque eu tava falando muito, eu aprendi tanta coisa nesse estudo de hoje, que só deu tempo de fazer um dia mesmo, então não consegui adiantar muito. Mas é assim mesmo, gente, vamos ficar tranquilos e continuar nosso estudo do jeitinho que der, o importante é não parar. Então é isso, tchau povo, e até o próximo vídeo!